Toda a verdade sobre a negociação para renovação de contrato de Dudu com o Palmeiras. E Felipe Coutinho pediu mesmo para deixar o Aston Villa para jogar no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses dois assuntos e te atualiza também sobre o processo de naturalização de Arboleda no Brasil, algo que ajudaria demais o São Paulo. Tem notícia importante no Santos, tem várias notícias de mercado e a péssima informação sobre a morte de Edson Arantes do Nascimento do Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Bora começar? Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora dividir uma dica importante com você? Mais de 500% de bônus, o melhor valor do mercado. Essa promoção que a All-in está oferecendo para você, casa de apostas esportivas que é parceira do canal do Nicola. E eu ainda tô deitando e rolando na All-in. Das últimas 6 apostas que eu fiz, venci 5. Na mais recente delas, apostei que Chelsea, Manchester United e Manchester City venceriam. Coloquei R$500 e voltaram 1.220. E a minha nova dica é mais uma vez na Premier League, que vai ter jogos nos dias 30 a 31 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro. Vou fazer uma aposta tripla contando que o Liverpool vence o Leicester, que o Newcastle bata o Leeds e que o Manchester City ganhe do Everton. Cotação dessa tripla de 2,17. Tô apostando R$400 para voltar em 868. E aí, se animou? Então vem apostar comigo na All-in para participar, é super simples. Só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o código bônus que é Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Por falar em depósito, super simples, você pode fazê-lo via Pix, PicPay, transferência bancária, entre outras opções. Então, vem se divertir comigo na All-in. Agora sim, quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. Circulou nas redes sociais a notícia de que Igor Vinícius, lateral direito do Tricolor, precisaria passar um longo tempo em recuperação por causa de uma lesão. O Tricolor se apressou para anunciar que ele está fazendo um trabalho de fortalecimento, algo que já havia sido iniciado durante o período de férias e que ele vai estar à disposição do Rogério Ceni já no Campeonato Paulista. Bora contar também que a Portuguesa terá presença de público adversário nos clássicos. Como mandante e visitante, você deve saber que em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, nos grandes duelos, nos clássicos, não há a permissão para a torcida visitante, vai se abrir uma exceção para a Portuguesa. Bora contar que Zeca, que queria voltar ao Santos, é novo reforço do Vitória, o acordo está feito, ele já assinou um pré-contrato e se apresenta no dia 10 de janeiro para iniciar a pré-temporada com o Leão, que está de volta à Série B do Brasileiro. Para completar o giro de notícias, fala que o volante Alisson, jogador formado na base do Santos, com enorme dedicação e que passou os últimos meses se recuperando de um problema no joelho na Vila Belmiro, anunciou sua despedida do clube. Muita gente imaginando que ele poderia permanecer agora que está completamente recuperado. O Alisson agradeceu aos profissionais do departamento médico, a todo o carinho, agradeceu também ao clube e acabou por se despedir. Imaginamos que ele vai voltar para o Oriente Médio. Quero falar sobre o Santos, mais especificamente sobre Carlos Sanches, jogador que foi bastante importante nos últimos anos no Peixe. Ele está deixando a Vila Belmiro há 6 meses do fim do contrato, o atual vínculo se encerraria em junho de 23. O Santos não confirma o negócio como oficial, mas já permitiu que o Sanches voltasse ao Uruguai para acertar com o Peñarol. A rescisão do contrato vai ser assinada nas próximas horas para que ele tenha autorização para fechar com o clube do coração dele. 38 anos de idade, jogador cujos vencimentos, incluindo salários, direitos de imagem e luvas, podiam chegar até R$500 mil por mês e que havia perdido capacidade física nos últimos tempos. O Santos economiza, o Sanches volta para casa e vai ter a chance de jogar no seu time do coração. Bora falar agora sobre Felipe Coutinho, que tem sido muito especulado como futuro jogador do Corinthians. O pessoal do Goal trouxe a informação alguns dias atrás que ele havia pedido ao Aston Villa para que o liberasse para voltar ao futebol brasileiro. Coutinho se incomodou e usou as redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, nos últimos dias vi muita notícia com o meu nome, até aí tudo bem. O problema é que agora começaram algumas mentiras e estou aqui para esclarecer. Nunca e em momento algum teve algum tipo de conversa minha pedindo para sair do clube. Estou feliz aqui e minha família também.
Meu único foco agora, que estou recuperado da lesão, é trabalhar ao máximo a cada dia para jogar em alto nível e ajudar o clube e meus companheiros a atingir nossos objetivos, fecha aspas. Vamos tentar fazer uma leitura do que disse o Philippe Coutinho através das redes sociais? É óbvio que ele não admitiria que está chateado no Aston Villa, que quer ir embora, que gostaria de jogar no Corinthians. Isso é natural. Então, faz parte do processo. Mas é só importante contar que ainda que o Philippe Coutinho queira jogar no Corinthians, existem algumas etapas importantes que precisam ser cumpridas, como por exemplo a questão financeira. O Philippe Coutinho inicia o ano de 2022 sob o contrato com o Barcelona ganhando 12 milhões e meio de reais por mês. Ele se muda em definitivo para o Aston Villa, a pedido do Steven Gerrard, que já não está mais no clube, e por conta dessa mudança ele aceita uma redução drástica no salário. Ele sai de 12 milhões e meio para algo na casa dos 3 milhões e meio de reais mensais. Corinthians, já contei para vocês, não vai pagar mais do que 1 milhão e meio de reais por mês. O Aston Villa vai cobrir o restante. O Corinthians vai fazer como para pagar os 3 milhões e meio? Ou o Coutinho vai abrir mão de mais um caminhão de dinheiro para voltar para o futebol brasileiro? Todos esses termos precisam ser ajustados antes de um acordo. Só é importante lembrar que o Aston Villa também tem trabalhado nos bastidores para, em caso de saída do Coutinho, ser ressarcido. A ideia é tentar recuperar os 20 milhões de euros investidos em julho. Até por isso, o mais natural é que o Aston Villa espere as primeiras semanas de janeiro para ver se pinta a proposta. Se não aparecer nada, ele até pode ser emprestado ao Corinthians, imaginando que se valorize por aqui e possa ser negociado num futuro não tão distante de forma definitiva. Beleza? Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti. Alguns dias atrás, o pessoal do UOL trouxe a informação de que a CBF procurou o treinador que é hoje comandante do Real Madrid. E na oportunidade a CBF teria ouvido que se o Brasil esperasse por 6 meses, ele deixaria o Real Madrid no fim da atual temporada para assumir a seleção brasileira em definitivo. O problema é que o Ancelotti conversou com o Fabrício Romano, que é jornalista esportivo, cobre o mercado como um todo. E o Ancelotti disse o seguinte ao Fabrício, abre aspas, eu não sei de nada. Nunca fui procurado por alguém da Federação Brasileira. Nunca me ligaram. Só quero ficar no Real Madrid. Nunca vou pedir ao Real Madrid para me deixar sair do clube. Fecha aspas. É o Ancelotti acabando com qualquer boato de que possa trabalhar à frente da seleção brasileira. A grande dúvida sobre quem vai substituir o Tite existe. O pessoal da CBF, através do Edinaldo Rodrigues, o atual presidente, tem se mantido absolutamente calado. A gente não sabe nem quem vai ser o novo diretor de futebol da seleção, até porque, além do Tite, vai haver uma enorme reformulação com a saída de muita gente. Imagino que essas primeiras mudanças devem ser conhecidas com a virada do ano, a CBF passando a se posicionar depois do fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo. A eliminação nas quartas de final acabou ficando bastante aquém daquilo que todo mundo imaginava. Bora falar um pouquinho sobre o Corinthians. Estava contando sobre o Coutinho, mas tem uma outra notícia que eu queria dividir com vocês. O Timão está se desligando de Matheus Alexandre, vocês lembram dele? Lateral direito que surgiu na Ponte Preta, até tinha feito um bom campeonato, acabou sendo comprado pelo Corinthians em 2019, 800 mil reais. O problema é que 3 anos depois ele está deixando o Corinthians sem nem sequer ter estreado no time principal. Assim que ele foi comprado, ele foi emprestado para a Ponte Preta, ficou lá nas temporadas 19 e 20. Em 21, foi emprestado para Inter de Limeira e depois para o Curitiba. Em 2022, mais uma temporada de empréstimo ao Coxa. O Corinthians nunca pensou em utilizá-lo e agora está rescindindo o contrato com um ano de antecedência. O Matheus Alexandre já tem um acordo com o Cuiabá, onde vai assinar por 3 temporadas. Tem sido comum, né? Jogadores sem espaço no Corinthians buscarem alternativa no Cuiabá. O Corinthians, que tinha 50% dos direitos por conta desse investimento de 800 mil reais, vai ficar com um percentual um pouco menor. É mais um dos péssimos negócios feitos recentemente para o Corinthians, mas nada que se compare, por exemplo, a Alexandre Pato ou Luan. O Matheus Alexandre custou 800 mil reais, foi sempre emprestado, é um valor mínimo para um clube grande como o Corinthians. Já o Luan custou 29 milhões de reais apenas pela aquisição dos direitos econômicos, que valeram ao Timão só 50%. Sem contar os salários de 800 mil reais por mês. Timão tem mais um ano inteiro de contrato com o Luan, está buscando interessados no atleta, mas ninguém tem demonstrado a vontade de ficar com ele, nem por empréstimo com condições extremamente especiais, como foi na temporada de 2022, quando o Santos pagava só 100 mil reais por mês e o Corinthians arcava com outros 700 mil.
Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco, que descartou de forma oficial a chegada do Valois, aquele atacante colombiano que pertence ao Tajeres, muito bom jogador. O Vasco chegou a fazer várias propostas. A primeira oferta ao Tajeres foi de 2 milhões de dólares. Essas propostas foram subindo até chegarem a 6 milhões de dólares. O problema é que o presidente do Tajeres, o Andrés Fassi, afirmou que não faria negócio em hipótese alguma por menos de 9 milhões de dólares. O Vasco considerou a pedida completamente fora da realidade para alguém que já tem 26 anos. Essa idade, especialmente para o mercado internacional, é considerada uma idade muito alta para que alguém possa ser contratado por um altíssimo valor. O Andrés Fassi tem no Valois um cara muito acima da média, ele entende que tem a maior joia do futebol argentino nos últimos anos, embora ele seja colombiano, e não vai haver acordo. Além da questão financeira, o Vasco e a 777 também desistiram da contratação do Valois pela exposição. Nos últimos dias, o Andrés Fassi deu algumas entrevistas cobrando, criticando, cornetando o Vasco, que gastou 4 milhões de dólares no Orelhano, que o negócio está fechado, só que o Orelhano é muito menos jogador do que o Valois, que a escolha do Vasco foi horrível, enfim, o pessoal da 777 não gostou, se incomodou e descartou a contratação do atleta. Quero falar agora sobre a renovação de contrato de Dudu. Bora te atualizar que ele renovou o contrato, todo mundo sabe. O novo vínculo só se encerra em 2025, prorrogável até 2026, se na temporada de 25 ele estiver à disposição em pelo menos 50% dos jogos em que ele puder jogar. Então, só para você entender, se o Dudu estiver machucado, para efeito da contabilidade, esse período fora não conta. Se o Dudu estiver à disposição e não for utilizado por opção do técnico, aí sim passa a contar e ele não teria esse contrato renovado para 2026. Muita gente nos últimos dias passou a dar vários méritos para Leila Pereira, para Anderson Barros, enfim, para muita gente. E eu quis conversar com o André Cury, que é o representante do Dudu, para entender como é que se deu essa renovação do contrato. E o André disse da seguinte maneira, abre aspas, não tem Anderson Barros, não tem Leila Pereira, não tem ninguém. O grande responsável pela renovação é o Dudu, que já tinha em mãos uma proposta melhor de um clube rival do Palmeiras para 2024, mas o Dudu se tornou palmeirense, fanático e quis ficar no Palmeiras aceitando as condições impostas pelo clube, fecha aspas. O Dudu e o André Cury trabalhavam para que a renovação do contrato fosse feita até 2027 e em determinado período, tanto o André quanto o Dudu sustentaram a informação de que o Palmeiras havia aceitado essa pedida. O tempo passou, o Palmeiras acabou mudando as condições do negócio por entender que esse contrato extremamente longo, por alguém que ganha 2 milhões e 100 mil reais, seria um enorme risco. Só para completar, o Dudu ainda não assinou a renovação do contrato, até porque está em período de férias, a reapresentação está marcada para segunda-feira, quando ele vai assinar esse contrato novo e passará a ser o jogador do Palmeiras até 2025, prorrogável até 2026. Quero falar agora sobre Arboleda e a intenção do São Paulo em transformá-lo em jogador brasileiro. Cheguei a conversar outro dia com o Rui Costa, que é o diretor de futebol do São Paulo, ele descartou essa possibilidade. Consultei o Júlio Casares, que é o presidente do Tricolor, o Júlio deu uma informação diferente, assegurou que na reapresentação do Arboleda, a partir de 2 de janeiro, na próxima semana, o São Paulo vai dar início aos trabalhos para transformação do Arboleda em cidadão brasileiro. Vai haver uma última conversa com o Arboleda para ver se é isso que ele quer e com o aval do zagueiro equatoriano, São Paulo vai dar entrada em todos os trâmites. Diz a lei de imigração ou de lei de imigração nacional que uma pessoa para se naturalizar, existe uma série de etapas, né? Você precisa estar pelo menos 4 anos no Brasil, você não pode ter tido nenhum processo ou problema com a justiça, você precisa falar minimamente a língua nativa, enfim. E o São Paulo entende que o Arboleda cumpre todas essas exigências. Ele está há 5 anos no São Paulo e isso seria extremamente importante. Se o Arboleda pudesse jogar como brasileiro, ele ajudaria bastante o Tricolor, que passará a ter, no início da temporada de 23, 8 estrangeiros. Você sabe que o limite de gringos em campo é de 5 nas partidas nacionais. Por que são 8 estrangeiros? Porque o Orejuela voltou do empréstimo do Atlético Paranaense, ele não deve ficar no São Paulo, mas tem também o Mendes, volante equatoriano, contratado do Los Angeles FC, ele vai assinar contrato em 2 de janeiro. Está chegando também o Alan Franco, zagueiro argentino, que pertence ao Atlanta United. Então são 7 estrangeiros, já excluindo o Orejuela.
o Rogério Ceni teria de abrir mão de 2 estrangeiros por partida se essa configuração se confirmar. Quais são os gringos? O Arboleda, o Ferrarese e o Alan Franco, todos zagueiros, o Galopo, o Gabriel Neves e o Mendes, todos meio-campistas, além do Caleri, o centroavante. Estou tirando o Orejuela dessa conta. Só um detalhe importante, por mais que o Arboleda tope e o São Paulo inicie esse processo de naturalização, não deve ser algo tão rápido, tá? Não é que da noite para o dia o Arboleda passará a jogar como brasileiro, há toda uma tramitação, embora um clube de futebol certamente consiga dar celeridade a esse processo. Quero fechar o vídeo para lamentar a notícia, a péssima notícia, a notícia mais triste da temporada. E olha que já foi um ano difícil, né? De Brasil perdendo Copa do Mundo, mas faleceu nessa quinta-feira o Pelé, 82 anos de idade, morre o maior jogador da história do futebol brasileiro e do mundo em todos os tempos. Mas o Pelé é eterno. Quem faleceu foi o Edson Arantes do Nascimento, né? Alguém que elevou o nome do Santos e do Brasil para todos os 4 cantos do mundo. Ele faleceu por morreu por falência múltipla dos órgãos em razão de um câncer em estágio avançado no cólon. Era uma notícia que a gente já sabia que estava prestes a acontecer, que se temia, os familiares foram chamados, havia uma enorme comoção. E eu só queria registrar como o mundo reagiu a essa notícia. Todos os grandes clubes do Brasil e do exterior se manifestaram através das redes sociais, mas não foram só os clubes não. Os jogadores, vários, dos mais interessantes, dos mais importantes, atuais, aposentados, todo mundo se manifestando para lamentar e ressaltar o quão grande foi o Edson Arantes do Nascimento. Minha solidariedade à família, força aos fãs. Pelé, você vai estar sempre com a gente, beleza? Um abraço para todos, não esquece de deixar like, se curtiu, compartilhar aquela coisa toda. A gente se encontra. Abraço, tchau.